Gênesis, capítulo 12. É o primeiro texto que nós vamos ler. O outro também será no livro de Gênesis. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas as famílias da terra. Vamos para o capítulo 16. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e lhe deu por mulher a Abrão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. Ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Meus amados, nós estamos diante de uma revelação da palavra de Deus. Revelação esta que nos fala da promessa que Deus fez a Abrão, também chamado de Abraão, o qual ele teria um filho. Sara, que era estéril, não engravidava, haveria de engravidar e dar à luz a um filho que sairia do casal, para que a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que dele surgiria uma nação, essa nação seria Israel, e Israel seria a nação que representaria Deus na terra. Para que foi que Deus escolheu Israel? Deus escolheu Israel para que Israel fosse representante de Deus aqui na terra. Fosse o seu povo que viesse a representá-lo. Deus pediu a Abrão que saísse da sua parentela, porque o pai de Abrão e também um dos irmãos de Abrão eram envolvidos com a idolatria. Segundo alguns historiadores, Tera, o pai de Abraão,
negociava imagens, fabricava imagens, vendia imagem, idolatrava os deuses da Babilônia. O segundo motivo é que o pai de Abraão também não mantinha na sua vida a monogamia, ou seja, ser marido de uma só mulher. Então, isso também era frustrante para Abraão, porque Abraão tinha princípios semita na sua vida. Eles tinham princípio da história do Deus Todo-Poderoso, do Deus que fez o homem e a mulher e disse que ambos seriam uma só carne. Mas a carne do pai de Abraão se misturava com outras mulheres. Então, havia dois motivos para Abraão atender à voz de Deus em sair da sua parentela. E Abraão sai, leva consigo a sua esposa, leva consigo também o seu sobrinho Ló, e vai em busca de uma nova vida, uma nova realidade nas terras de Canaã. Terras essas que seriam prometidas por Deus para dar a descendência de Abraão. Entretanto, por Sara não engravidar e por duvidar também da promessa de Deus, Sara resolveu desenvolver um plano, traçou um projeto e nesse projeto a sua serva Agar, egípcia, estrangeira, deveria dar filhos para Sara, porque a concubina, ela gerava filho para a esposa legítima. Infelizmente, isso nunca deu certo. A escrava, a concubina, gerar filhos para a esposa legítima, isso sempre foi um problema na história bíblica. Vemos dois problemas nitidamente. O primeiro com Sara e o segundo com Ana. Ana não dava filho, então Alcana tinha direito a uma segunda esposa, pegou essa segunda esposa e Ana era verdadeiramente criticada, insultada por Penina o tempo todo por não ser mãe. Então, não funcionava direito esse negócio de ser concubina ou ser a segunda esposa, gerar filho e esse filho ser da esposa legítima. Não dava certo. Mas o que aconteceu foi que Sara combinou com seu marido e a Bíblia diz nitidamente que Abraão deu ouvidos à voz de Sara. E nessa manhã eu quero trazer, em poucas palavras, a respeito de decisão. Uma decisão errada pode realmente causar um grande problema. Sara tomou uma decisão por conta própria, duvidando da promessa de Deus. Se Deus tinha dito a Abraão que lhe daria um filho, e quando Deus falou isto, Abraão tinha 75 anos de idade, e a dona Sara tinha 60
anos de idade. Vendo Sara que o tempo passava e ela não engravidava, então ela chegou, em suas palavras, a achar que Deus não queria que ela engravidasse. Mas Deus tinha prometido que ela engravidaria. Mas ela duvidando. E diz a palavra: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filho. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, olha o que ela diz para Abrão: eis que o Senhor me tem impedido. Me tem impedido. Mas Deus tinha prometido. Mas ela não acreditou na promessa. E ela começa com essas palavras aqui a culpar Deus. Ele me tem impedido de gerar. Ele não quer que eu gere. Foi necessário então que Deus enviasse 3 anjos, é o que a Bíblia diz. Mas entendemos que ali foi a teofania da Trindade. E falou diretamente, realmente, novamente, falou novamente com Abraão. Agora Abraão já está com 99 anos. Quase 25 anos depois, Deus envia 3 anjos. E fala a Abraão, dizendo: no ano que vem, nesse mesmo tempo, Sara segurará um bebê. Sara dará luz a um filho. E a Bíblia diz que Sara estava dentro da tenda e riu, deu risada. Vamos aqui dizer, debochou daquela fala dos anjos. Debochou. E aí, o Senhor perguntou a Abraão: por que ela riu? Por que ela debochou? Por acaso há coisa impossível para Deus? Ano que vem, nesse tempo, ela segurará o bebê. Mas aconteceu a gravidez de Agar. E isso proporcionou a Sara e Abraão um desconforto muito grande e também proporcionou um resultado negativo, mas tão negativo que até hoje o Oriente Médio sofre as consequências dessa insanidade de Sara. É muito perigoso se tomar decisões precipitadas. É muito perigoso agir pelo impulso. É muito perigoso tomar decisões e não consultar a Deus. Uma decisão errada para reparar as consequências é muito trabalho que vai se ter. Muito trabalho mesmo dá para reparar as consequências de uma decisão tomada precipitadamente. E vale a pena também dizer que uma decisão errada, às vezes, não tem mais como consertar as consequências. As consequências são sem conserto. Elas vão acontecer e às vezes vão avolumar e vai crescer e vai avolumar e vai ser realmente um grande problema.
Então, o que é que nós devemos fazer? Pegar em primeiro lugar o exemplo de Sara. Se fosse realmente bom tomar decisões precipitadas por si, por conta própria, não teria acontecido o que aconteceu com Sara. Podemos dizer, nesta manhã, quantas coisas poderiam ser evitadas, quantas consequências negativas, trabalhosas, nós poderíamos evitar se tivesse pensado mais, se tivesse ouvido mais, se tivesse buscado a Deus mais antes de tomar certas decisões que tomamos e que hoje pagamos as consequências dessas decisões erradas. Quero citar um exemplo cotidiano: casamento. Quantas pessoas realmente não chegam a se lamentar e a dizerem bem assim: ah, se eu tivesse orado mais. Ah, se eu tivesse esperado mais. Ah, se eu tivesse esperado em Deus. Tem aquelas pessoas que dizem: olha, esse cônjuge não foi Deus que me deu. Porque se tivesse sido me dado por Deus, não seria assim. Foi algo que eu escolhi precipitadamente. A precipitação, ela é inimiga da perfeição. Repitam comigo, digam: a precipitação é inimiga da perfeição. Quer fazer uma coisa perfeita? Não tenha pressa. Amém? Se você fizer a massa de um bolo apressadamente, vai desandar. É apenas um bolo. Se você fizer uma comida precipitadamente, ela vai sair salgada ou sem sal. A pressa, ela é inimiga da perfeição. Tenha calma. Não tome decisões na sua vida precipitada. Pense, repense, ore mais, jejue, haja, quando tiver certeza da qual é a vontade de Deus. Seja para o que for. Amém? Seja para o que for. Só haja depois que você tiver certeza daquilo que Deus verdadeiramente quer. Deus fez a promessa, sim. Deus fez a promessa de uma grande descendência para Abraão. Agora, o tempo levou Sara a se precipitar. Às vezes o tempo nos leva, amado, a nos precipitarmos. E nesse mundo de tanta correria que nós estamos vivendo, nós somos às vezes escravos do tempo. Você já observou que a maioria das pessoas ela fala: não tenho tempo, não vai dar tempo, o tempo é pouco, está demorando demais. Estamos tudo na nossa vida no sistema instantâneo, ou quase tudo. E quando não está no sistema instantâneo, nós queremos também que as coisas espirituais, elas sejam no sistema instantâneo, rápido. Só que nós não temos, às vezes,
pressa para sair do pecado, para sair do erro. Mas queremos que Deus haja instantaneamente. Deus age agora, nesse instante. Mas temos aquela morosidade, aquele quase devagar parando na hora de certas mudanças que precisamos tomar e dar à nossa vida. Não tenha pressa. Tem alguma coisa para agir, haja com sabedoria. Haja na hora de Deus, debaixo da orientação de Deus. Lembre-se que Sara não fez aquilo que agradou a Deus. Deus abençoou Ismael, porque Deus já tinha realmente comprometido a sua palavra com Abraão. Deus já tinha dado a sua palavra a Abraão e disse para Abraão: abençoarei a tua descendência. Como Deus abriu a boca e disse: abençoarei a tua descendência, ele estava se comprometendo com Abraão. Ele não disse bem assim: eu abençoarei a descendência de Sara. Mas ele não discriminando Sara. Mas ele disse: eu abençoarei a tua descendência. Então foi por esse motivo que Ismael foi abençoado. Foi abençoado e deu realmente origem aos árabes. A toda a nação árabe, todo o povo árabe, são descendentes de Ismael, filho de Abraão, com a escrava egípcia. Mas o conflito no Oriente Médio ainda está em evidência por causa de uma decisão que foi tomada lá atrás por Sara. O pecado entrou no mundo por causa de uma decisão tomada lá atrás por Adão e Eva. As consequências estão aí, tanto para o Oriente Médio, como para o mundo, no que diz respeito ao pecado. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva, e nós vivemos nesse peso, nesse sofrimento. A nossa vida espiritual é leve, mas a nossa vida emocional, a nossa vida física aqui na terra, ela até hoje sofre as consequências do pecado de Adão e Eva. Cuidado. Por que devemos ter cuidado? Porque a nossa precipitação de hoje pode acarretar em consequências gravíssimas para as nossas gerações. Ouça-me aqui, eu não falei de geração, eu falei de gerações. Ou seja, essa consequência, ela pode ser estendida aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos bisnetos. Ela pode transpassar a geração atual e ir para gerações futuras, nossas gerações futuras. Então, é necessário. E não aconteceu a mesma coisa com Isaac, por causa da posição de Rebeca. Teve tudo para aquele problema que aconteceu com Sara ser repetido na vida de Isaac, filho de Abraão. Aquele filho que saiu do ventre de Sara, que foi Isaac, já com idade,
adulta, ele conviveu com o mesmo problema. O problema da falta de gravidez de Rebeca. Porque realmente o problema não se estendeu até Isaac. Porque Rebeca colocou os pés no chão e disse: aqui não entra outra mulher. Aqui não entra, eu não quero que você se deite com mulher nenhuma. Para dar continuidade à promessa de Deus, Deus vai ter que me dar um filho. E diz a Bíblia que Isaac orou 20 anos para que Rebeca engravidasse. Amém? A posição de Isaac foi orar. A posição de Abraão foi dar ouvidos à voz de Sara. Abraão deu ouvidos à voz de Sara negativamente. Isaac deu ouvidos à voz de Rebeca positivamente. Fez toda a diferença. Amém? Lembra do que está escrito em Provérbios? A mulher sábia faz o quê? Edifica a casa. A louca desarruma, destrói, derruba. Quem foi sábia? Rebeca ou Sara? Quem aprendeu? Rebeca ou Sara? Rebeca aprendeu com o erro de Sara. Vamos nós todos, homens e mulheres, aprender com o erro de Sara. E vamos aprender também com a atitude de paciência, com a atitude de saber esperar em Deus de Rebeca. Rebeca soube esperar em Deus. Sara duvidou da promessa de Deus. Vocês estão entendendo? Notaram a diferença? Viram que as duas eram tementes a Deus? Notaram que isso também chega à vida do cristão? As duas temiam a Deus. As duas estavam no mesmo patamar de condução religiosa. Eram conduzidas pela mesma palavra. Entretanto, tiveram atitudes diferentes. Uma foi precipitada, a outra foi verdadeiramente cautelosa, prudente. Amém? E eu quero abrir um parênteses aqui. Olha a importância do papel da mulher em casa, no relacionamento conjugal. Olha a importância. Uma levou o marido a se precipitar também. A outra levou o marido a confiar em Deus. Uma pergunta para as mulheres. E essa mesma pergunta serve também para os homens. Você tem levado seu marido a confiar em Deus? Você tem levado a sua esposa a confiar em Deus? Você tem orientado o seu cônjuge nas decisões? Observe, a mulher que não orienta o marido nas decisões erradas ou certas que ele vai tomar, afeta a vida dela e afeta a vida da família. Tem mulher que é omissa. Ela fica assim, ele é que sabe. Ele é que sabe, eu não quero nem me meter.
E depois surge um grande problema para os dois. E na hora que o problema surge, meu amado, não surge só para um, surge para os dois. Você está entendendo? Então você, como mulher, não seja omissa, não. Fale. Não, isso não é certo fazer. Não vamos fazer. Isso vai dar um problemão lá. Não deixe o seu marido se afundar, porque você se afunda junto com ele. Não deixe a sua esposa se afundar, porque você vai se afundar junto com ela. Se ela é uma pessoa impulsiva, se ela é uma pessoa realmente cheia de impulsões para tudo na vida, não deixe. Porque a precipitação dela pode prejudicar você e a família num todo. A precipitação dele pode prejudicar a esposa e a família como um todo. Foi o que aconteceu com Sara. E foi o que não aconteceu com Rebeca. Rebeca disse bem assim, olha, ore. Deus prometeu que vai realmente nos abençoar, a gente tem que dar continuidade. Rebeca, ore, 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 é para dar continuidade à geração. Então ore, Deus vai fazer eu engravidar. Quem sabe, talvez, Isaac disse bem assim, quem sabe, eu vou arrumar outra esposa. E Rebeca, na sua postura, não, aqui não entra. Nessa tenda só tem uma mulher, sou eu. Não entra. Não entra. Nós podemos estar vivendo hoje consequências das nossas precipitações de ontem. Amém? Cuidado. Precisa-se ter cuidado. Quais foram as consequências daquela precipitação de Sara? A primeira coisa que aconteceu foi conflito. Conflito na família de Abraão. A precipitação do casal acabou criando conflito entre Abraão e Sara, provocado pela nova situação que se submeteu a Agar. Discórdia, desarmonia, suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar sentia-se privilegiada dentro da casa de Abrão, visto que ele estava dando atenções especiais para ela por causa do seu filho. Provocou ciúmes em Sara. Esta, então, começou a hostilizar a serva. E esta situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. Logo aconteceu que não foi cumprido aquilo que aparentemente deveria ser cumprido. Olhe para mim aqui. Tem coisas que a gente acha que vai dar certo só na aparência. E depois dá tudo errado. Ah, mas eu pensei que ia dar certo. Não, a gente não tem que fazer esse pensamento raso. A gente tem que analisar profundamente o que pode dar de errado. Paramos só para pensar que vai dar certo.
Mas às vezes não paramos para pensar o que vai dar de errado. Não é assim mesmo? Já notou que a gente até profetiza, não, mas vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E às vezes não é bem assim. E às vezes não é bem assim. Não fica nada mais, nada menos do que em palavras ditas que não se concretizaram. Ah, mas eu não profetizei para que desse tudo certo. Gente, as coisas para darem certo, passa por algo que é inevitável. Chama-se planejamento. Para as coisas dar certo, é necessário que haja planejamento. Será que achamos que Deus chegou aleatoriamente e saiu abrindo a boca, haja luz, e a terra de animais, sem um planejamento? A criação foi planejada. A salvação foi planejada. A vida eterna foi planejada. Para onde nós vamos, houve um planejamento. Lembra o que Jesus disse quando esteve aqui? Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele não disse, olha, vocês vão para qualquer lugar, eu nem sei para onde vocês vão. Não, mas já havia um planejamento. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Já está tudo pronto, já está tudo feito, já está tudo organizado. Vejam, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Por que não fazemos as coisas como Deus quer? Tem hora que eu fico me perguntando, tem hora que eu fico refletindo, me questionando, tem hora que eu digo, eu sou a imagem e a semelhança de Deus, por que eu não faço como Deus quer? Eu tenho que fazer como Deus quer. Eu não tenho que fazer como eu quero. E todas as vezes que eu faço do jeito que eu quero, eu me dou mal. Eu me dou mal e aí o que é que acontece? As nossas emoções, principalmente no meu caso, a minha emoção já é abalada, eu já sinto um abalo emocional, porque eu começo a sentir aquela cobrança de mim mesmo e do Espírito Santo. Você não fez como Deus mandou. Você não agiu como Deus age. Amém? Quantos estão entendendo? Preste atenção que isso é sério. O nome, o tema dessa mensagem, ou o nome dessa mensagem, é não tome decisões precipitadas. Não tome. Não dá certo. Nunca deu certo. De repente a jovenzinha, mas eu tenho que me casar. Senão vão dizer que eu estou ficando velha, a família vai cobrar. Deixa a família cobrar, deixa quem quiser falar. Mas tome a decisão de se casar na hora certa, com a pessoa certa, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque senão vai pagar até o resto da vida por essa consequência precipitada. Amém? Eu vou lhe dizer uma coisa, um resultado de uma pesquisa. A maioria dos casais, cerca de 65%, a metade mais 15% dos casais, disseram que não casaria de novo com a pessoa que está casada. 65% dos casais acham
que tomaram uma decisão precipitada em se casar com a pessoa que se casou. 35% acertaram em cheio. Não, me casaria de novo com a mesma pessoa. Beleza. E o casamento é maravilhoso. Decisão precipitada. Decisão precipitada em ter filho. Decisão precipitada em fazer as coisas. Decisão precipitada em empreendimentos financeiros. Enfim, não tome decisões precipitadas. Amém? Lá em Sara, deu um problemão. Por que deu um problemão? Abraão ficou mais próximo de Agar. Quando Abraão ficou mais próximo de Agar, o que foi que Sara sentiu? Foi o que ela sentiu? Ciúme. Já mudou o clima. Sara começou a ficar enciumada. E enciumada ela passou realmente a reclamar com Abraão. Abraão, você está dando mais atenção a ela. A sua esposa sou eu. Não é porque ela está grávida que ela é melhor do que eu. Já começou os conflitos. Agar já começou a perturbar Sara. Está vendo? Eu sou abençoada, você não é abençoada. Seu marido me engravidou, você nunca engravidou. Então, agora, a esposa legítima sou eu. Agora você é a segunda. Eita. Dá para você imaginar a bagunça que começou a ser na casa de Sara? Dá para você imaginar a bagunça? Então a bagunça foi grande. Na área de família, a história tem muitos relatos de que irmãs acabaram casamentos, porque de repente aquela irmã, olha meu bem, eu estou trazendo a minha irmã para morar com a gente. E o marido diz assim, não traz essa mulher para aqui. Não traz essa mulher para aqui. Não, mas é a minha irmã, vai ser bom, ela vai me ajudar na cozinha. E o marido, não traz essa mulher para aqui. A esposa vai, tema e leva. Não demora muito para ele estar com um caso com a cunhada. A história está cheia desses relatos também. Então é necessário, meu querido e amado irmão, você que me ouve nesta hora, pensar, refletir, ouvir conselhos, buscar em Deus, saber de pessoas que têm condições de orientar. Que decisão eu tomo? O que eu faço? É necessário que a mulher freie o marido. É necessário que o marido freie a mulher. Não deixe se afundar, porque vai se afundar a família. Vai se afundar os dois. Qual foi a segunda consequência? A fraqueza de Abraão. Abraão foi um fraco. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir a Sara diante do conselho de ter esse filho com Agar. A confiar em Deus e em suas promessas.
Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para soluções humanas. Há momento em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sob nossa responsabilidade e o que só depende unicamente e exclusivamente de Deus. Entenda isso. É importante na hora de uma decisão não ser carnal, não agir pela humanidade, agir pela espiritualidade. É aquilo, será que Deus concorda com isso? Será que Deus aprova isso? Amém? Sabe que pouco esse diálogo se usa mais. Pouco esse diálogo é usado na família. É um diálogo que praticamente desapareceu. A mulher perguntar para o marido: Deus concorda com isso? Já perguntou a Deus? Já orou a Deus? Já buscou direção de Deus? Eu acho que não deve fazer. É bom ser sincero e falar, do que simplesmente abrir a boca e dizer, você é quem sabe. Entenda, seu marido não é Deus. Sua esposa não é Deus. Tem mulher que acha que o marido é Deus, que ele vai acertar tudo o que ele planejou. Não, nem sempre. Na maioria das vezes, ele erra 9 e acerta 1. E a mulher é culpada daquelas 9 vezes que ele errou. Eu não tenho nada com isso, pastor. Tem sim. Tem sim. Biblicamente tem. A mulher é culpada do fracasso da família, o homem é culpado do fracasso da família. A família que fracassa, os dois são culpados. Essa é a verdade. Amém? Essa é a verdade. Às vezes é o pecado da omissão, não querer falar a verdade. A verdade tem que ser falada com jeito, com amor, com delicadeza, não com grosseria, com estupidez, mas a verdade tem que ser falada. Amém, igreja? Quem está entendendo? Estamos falando que Sara tomou uma decisão precipitada e não foi nada bom para a família. Rebeca tomou uma decisão sábia e foi suave para a casa dela. Para a casa dela. Aquele conflito, aquela fraqueza de Abraão resultou nisso. Abraão é nosso pai na fé porque ele não negou Isaque para ser oferecido. Mas não porque ele teve todos os acertos e foi perfeito. Não, não foi. Ele teve erros, como qualquer ser humano. E os erros de Abraão nos servem de exemplo para que nós também não venha a cair nos mesmos erros. Porque nós temos a tendência, Sara fez, eu também fiz, Abraão fez, eu também faço, Adão errou, eu também erro. Não é bem assim. Eu não vou errar porque eles erraram. Eu não vou fazer errado porque eles fizeram errado. Eu vou fazer certo, imitando meus pais, porque eles fizeram certo. Beleza. Beleza. Então a gente tem que realmente ter esse discernimento. Aquilo que é certo, eu vou fazer. E quando fazemos o que é certo, combinado,
não tem demônio que estrague. Amém? Você entendeu? Eu vou repetir, preste atenção aqui. Quando a gente faz o que é certo, combinado, não tem demônio que desmanche. Amém? Não seja aquela mulher, né, que, para agradar o meu marido, eu vou aceitar. Aceitar a consequência desastrosa dentro de casa, aceitar uma consequência que pode até nunca ter fim, só por não quero contrariar a vontade dele. Pode ser assim não. Você já pensou? Se o médico, na hora de arrancar um dedo podre, uma mão podre lá, ele tiver, não, eu vou tirar só a unhazinha, porque eu estou com peninha. Não, ele vai dizer assim, eu vou amputar. Vou amputar. Só tem jeito de se arrancar a sua perna. Vai ter que amputar a sua perna. E aí, doutor, faz isso comigo. Não, então você vai morrer. A linguagem do médico é assim, direta. Então ele vai dizer, então você vai morrer. Isso vai apodrecer o corpo todo e você vai morrer. Então, ou eu arranco agora a sua perna que está podre para o resto não apodrecer, ou você vai apodrecer todo. O que é que prefere? Está certo. Então é necessário que a precipitação seja vista dentro de casa, na família, porque esse é um assunto para a família. Então é necessário que a precipitação seja vista como uma doença, seja vista como um câncer. Se a precipitação não for tirada, ela vai estragar gerações. Você está entendendo? Ela vai estragar gerações. Vai passar para os filhos, vai passar para os netos, vai passar para os bisnetos, vai passar para a linhagem toda. E a Bíblia diz, eu sou Deus que abençoo até 1000 gerações naqueles que guardam a minha palavra. Quer ter 1000 gerações abençoadas? Então, leve a sua casa. Eduque seus filhos já nisso aí, ore a Deus, pergunte a Deus, veja se é da vontade de Deus. Porque senão, amado, vai dar problema. E quando esse problema vier, o esforço para resolver é grande. Qual foi a terceira consequência? Uma opinião equivocada acerca de Deus. Quem deu essa opinião? Foi Sara. Quando Sara diz a Abraão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como um meio para o cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé nesse sentido. A fraqueza de Abraão não foi tanto a de agir sabiamente com Sara, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus, capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que o seu marido tinha razão no que dizia. Portanto, é preciso atentar para a preciosa lição
Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas. Por isso, não podem deixar de governá-la com sabedoria. Claro que o papel do homem é não permitir que essas coisas aconteçam. Não permitir. O homem sábio, tem a mulher sábia. O homem sábio é aquele que ouve conselhos. Entendeu o que eu disse? Entendeu o que eu disse? Tem homem aqui hoje, diga amém. Então, o homem sábio é aquele que ouve conselho. Tem esposo que trata a mulher, não, mas você não sabe de nada. Mas você não sabe de nada. Não a ouve, se acha até mais sábio do que o próprio Espírito Santo. E não é. Foi o que aconteceu com Isaac, ele ouviu Rebeca. Isaac ouviu Rebeca. Vamos orar. Vamos orar. Eles oraram. E o destaque vem para o homem, porque ele era o cabeça. E aí diz a Bíblia, aí orou Isaac, mas ele não orou só. Eu penso que ele orou com Rebeca. Eu penso que quem orou foi os dois, mas o destaque veio para ele. E orou Isaac 20 anos para que Rebeca engravidasse. Estamos aqui diante de duas situações com o mesmo desfecho, não da mesma maneira. O resultado de um foi diferente do resultado do outro, porém com a mesma situação, geração de filhos. Então observe isso. Mas isso pode até mesmo, amada, ser para comprar uma agulha. Planeje com o seu marido, com a sua esposa, o comprar de uma agulha. O comprar de uma agulha. Porque se não houver planejamento para as pequenas coisas, haverá planejamento para as grandes coisas? Não haverá. E aí o que é que acontece? Presta atenção. Quando o fracasso vem, aí começa o conflito dentro de casa. Ah, mas não deu certo porque você amaldiçoou. Ah, não deu certo por causa das suas palavras. Ah, não deu certo porque não houve planejamento. Não deu certo porque não foi verdadeiramente analisado os prós e os contras. Entretanto, o que é que nós usamos? Ah, não deu certo. Como se as coisas acontecessem por mágica. Ah, não deu certo porque fulano só ficava amaldiçoando. Não deu certo porque não houve planejamento exato, concreto. Não foi feito a coisa medindo, somando. Não foi feito a coisa realmente analisando. Isso pode dar certo, mas também pode dar errado. Tudo na vida do ser humano pode dar certo, mas também pode dar errado. E quando dá errado, a culpa não é de alguém que estava com inveja e amaldiçoou. Não. Porque maldição sem causa não pega. Amém? Diga comigo, maldição sem causa não pega. Se eu estou fazendo tudo certo, quem quiser amaldiçoe. Quem quiser lance a praga que quiser lançar. Não vai pegar, porque não vai pegar. Porque eu estou fazendo certo. Agora, se eu não estou fazendo certo, não foi o que fulano falou. Não foi a praga que cicrano rogou. Foi porque eu não estou fazendo certo. Amém? É assim que funciona. Conclusão. Vamos concluir aqui.
Esse ensinamento a respeito das promessas de Deus para a vida do crente deve verdadeiramente ser visto com muita atenção. Ah, Deus me prometeu. Porque Ele prometeu, Ele tem que fazer agora. Porque Ele prometeu, Ele tem que fazer do meu jeito. Diga comigo, não é porque Deus prometeu que Ele tem que fazer agora, e também não é porque Ele prometeu que Ele vai fazer do meu jeito. Amém? Ele vai fazer de um jeito diferente. Ele vai fazer de um jeito que não combina, às vezes, com o nosso jeito. E nós temos que entender que do jeito de Deus é melhor. Sempre do jeito de Deus é melhor. Amém? Sempre do jeito de Deus vai dar certo. Sempre seguindo a orientação do Pai, vai dar tudo certo. Através da direção que recebemos de Deus, a nossa vida é estruturada. Quer ter uma vida estruturada? Só quem pode estruturar a tua vida é aquilo que você faz de acordo com a vontade, de acordo com a palavra de Deus. Amém? A gente chega a orar dizendo bem assim, Senhor, estrutura a minha vida. E Deus está dizendo bem assim, faça do meu jeito. Se fizer do meu jeito, vai dar tudo certo. Não, Senhor, eu quero uma vida estruturada, mas é do meu jeito. Ele diz, tem consequência. Tem consequência. Você pode até estruturar a sua vida do seu jeito, mas tem consequência. O peso é maior. Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé, vamos orar.